Então vamos lá. O que eu olho no fluxo de caixa quando eu quero ter uma rápida visão dos números? Eu não sei como é no seu negócio, mas aqui a gente tem o Felipe Charão, que é sócio da firma, e ele é o nosso CFO. Ele é o cara que olha para os números, que cuida do financeiro, que gerencia a área financeira. E todo início de mês ele grava um vídeo, né, para a diretoria e até mesmo para os colaboradores, dando uma visão geral de como que fechou o mês, como que fechou o trimestre, como que está o ano até agora. Mas eu, Renan Kaminski, eu sou um enxerido sim, eu sou curioso sim, e antes mesmo do Felipe gravar o Loom, né, gravar o Loom é um aplicativo para gravar a tela do computador, antes do Felipe gravar o vídeo, eu já vou lá e dou uma fuçadinha nos números financeiros. E geralmente eu faço isso, sim, bem rapidinho, ali 2, 3, 4, 5 minutos no máximo para eu dar uma olhada. Então o que eu olho nos números quando eu quero ter uma visão geral do financeiro da Fórmula? Primeiro, eu escolho um período que eu quero analisar. Tá? Eu sempre pego uma comparação, então eu não pego somente o mês passado. Eu olho o mês passado também, mas principalmente eu gosto de olhar uma comparação. Então, por exemplo, pode ser o último trimestre versus o trimestre anterior, o último semestre, o primeiro semestre desse ano versus o primeiro semestre do ano passado, enfim. Nesse caso eu estou gravando esse vídeo início de setembro, então eu peguei os 8 meses desse ano versus os 8 meses do ano passado, ok? Então eu peguei período contra período, os mesmos meses desse ano versus os meses do ano passado. E basicamente, quando eu bato o olho, eu vou lá. Primeiro, receita, é a primeira linha, eu já vejo a receita aumentou ou a receita diminuiu. Segundo item que eu olho, o lucro operacional. Então eu vou lá para a última linha, do fluxo de caixa e vejo se o lucro operacional está bom, está ruim, melhorou ou piorou. Terceiro, eu volto e olho a margem de contribuição. Margem de contribuição, um dos indicadores mais importantes de todo e qualquer negócio. E quarto, eu olho a despesa fixa da empresa. Então, numa batida de olho, falando só os percentuais e não os valores aqui, 8 meses desse ano versus 8 meses do ano passado. Eu olho rapidamente que nosso faturamento aumentou em 22% nesse ano. Opa, show de bola. Aí eu vou lá na última linha. O lucro operacional, a nossa operação, por outro lado, está exatamente, né? Ela cresceu 0 em relação ao ano passado. Apesar de ter faturado 22% a mais, ela cresceu 0 em relação ao ano passado. Ou seja, a gente perdeu eficiência nesse meio de caminho. Segundo indicador, lucro operacional. Terceiro indicador, a margem de contribuição. Esse ano, a gente fez um ótimo trabalho para melhorar a nossa margem de contribuição, tanto em questões tributárias, quanto negociação com plataforma de pagamento, quanto também diminuir a parcela de comissão e, por outro lado, acabar aumentando a parcela de despesa fixa. Para a gente, nesse momento, foi estratégico diminuir a remuneração variável e aumentar a remuneração fixa. Então, nossa margem de contribuição melhorou bastante, o que antes estava em 67%, né, no ano anterior, em relação ao faturamento, subiu para 78% em relação ao faturamento. Quanto maior a margem de contribuição, melhor. Receita, lucro operacional, margem de contribuição e, por fim, despesa fixa. Pô, Renan, se a tua margem de contribuição melhorou tanto, por que o lucro operacional não melhorou? Porque nesse período a gente aumentou em apenas 110%, minha gente. 110% os nossos gastos fixos, ok? E aí, é claro, se eu quisesse me aprofundar nisso, eu iria item a item, entender o que melhorou na receita, o que melhorou na margem de contribuição, o que piorou na despesa fixa, né? Piorou no sentido de aumentou na despesa fixa e assim por diante, ok? Então são esses os 4 indicadores que eu olho rapidamente e aí eu consigo ter uma visão. O que foi melhor, o que foi pior, qual foi o destaque. E no nosso caso, a gente já sabe muito bem, e é planejado isso, a nossa despesa fixa mais do que dobrou, né, de um ano para o outro, em especial relacionado a pessoas, beleza? Então, num olhar muito rápido, eu já consigo ter uma visão do negócio. E aí o que eu gosto de fazer, se eu tenho 1 minuto a mais, é olhar um período mais próximo. Por exemplo, eu posso pegar aqui, já que eu estou olhando até o mês 8, eu posso pegar o último trimestre, então eu vou olhar do mês 6 ao mês 8 desse ano versus o mês 4, do 4 até 31
Não, mentira. Do 3 até 31 do 5. Olhar trimestre contra trimestre, ou seja, o último trimestre versus o trimestre anterior, para eu ver nesse curto prazo quanto que melhorou o negócio ou quanto que piorou o negócio. Eu nem tinha feito antes, vamos dar uma olhada aqui. Nesse trimestre mais próximo, em relação ao trimestre anterior, nossa receita cresceu em 35%. 35% cresceu bem a receita. A margem de contribuição, ela se manteve estável, tá? Se manteve ali mais ou menos na mesma casa. E o nosso, na verdade, nem segui a ordem que eu falei, né? Já passei para a margem de contribuição, mas o lucro operacional, ele cresceu em 30%. Então o faturamento cresceu em 35% e o lucro operacional cresceu em 30%. A margem de contribuição ficou estável e a despesa fixa cresceu em 29%. A gente está contratando, meu Deus do céu, está contratando muita gente, está crescendo bastante a equipe e veja, de um trimestre para o outro trimestre, a despesa fixa já cresceu em 29%. Então veja, muito rapidamente eu consigo ter uma visão desse ano versus o ano passado e consigo ter uma visão desse trimestre versus o trimestre anterior. E aí, claro, você pode definir. Você pode olhar só esse mês versus o mesmo mês do ano passado, esse mês versus o mês anterior, bimestre contra bimestre, trimestre contra trimestre. Cada negócio vai ter uma lógica maior, ok? Mas quando eu só quero bater o olho e ter uma visão geral de como estão os números, eu olho esses 4 números nessa ordem. É a forma como eu, Renan, faço para ter uma visão rápida. Receita, lucro operacional, margem de contribuição e despesa fixa. E com isso eu consigo ter uma visão simples e rápida. O que foi melhor, o que foi pior, o que se destacou positivamente, o que se destacou negativamente. E aí, a partir daí, é claro, é trabalho do financeiro fazer um detalhamento de tudo isso. E quem faz isso, no nosso caso, é o Felipe Charão. Ele olha linha a linha, o que pode melhorar, o que saiu do previsto, comparar planejado contra realizado. Aqui é dar uma visão rápida, mas visão rápida não resolve o problema. Então você ou alguém da sua equipe vai ter que dedicar algum tempo sim para olhar os números com mais dedicação, com mais atenção para justamente tomar as decisões naquilo que você pode melhorar, beleza?